Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Parte 2. Cada vez mais, os seres humanos serão levados a viver fenômenos no mínimo paradoxais para seu cérebro. Absolutamente não é preciso se preocuparem, vocês não estão loucos, vocês reencontram, simplesmente, seu estado multidimensional. Questão: você tem preconizações para favorecer o estabelecimento da paz? Bem-amada, o que foi enunciado por um amigo basta por si, NDR. Na canalização desse mesmo dia, não há outra preconização. Qualquer que seja o modo que você procede, o mais simples é dizer, simplesmente, eu te dou a paz e eu me dou minha paz ou a paz. A palavra paz é uma vibração. Esta vibração é que, como ele lhes disse, penetrará e reequilibrará, inteiramente, sua cruz. Ela permitirá a você se estabelecer, de maneira muito mais durável, nas vibrações que doravante, para a maior parte de vocês, vão se tornar naturais e espontâneas. Não há nada mais para acrescentar. Assim como ele disse, façam a experiência e vocês verão por si mesmos. Questão: como fazer quando as vibrações do 12º corpo mascaram as outras? Bem-amado, a partir do momento em que a consciência e a vibração se juntam, pelo pensamento, não pela vontade, mas simplesmente pela direção da luz, ela se estabelece espontaneamente no coração. Assim, portanto, ter uma acumulação, ou uma êxtase de processos vibratórios e de consciência, naquele nível, como em outro nível, significa, ou que há um trabalho em curso naquele nível, que é importante, ou essencial para você. Mas, em última análise, qualquer que seja a vibração predominante em um lugar ou em outro do corpo, tudo vai se resumir, no final, pela reunificação das três lareiras no coração. A saída do estado de ser apenas pode ocorrer por este caminho. Talvez exista, em você, através da existência da predominância desse 12º corpo, a necessidade de fusionar as polaridades masculinas e femininas de maneira um pouco mais importante. Não existe outro meio, além de fazer descer a energia e a consciência, por você mesmo, no nível de seu coração. Coloque-se entre sua consciência ou no centro de seu coração, ou no nível do ponto ER, e a vibração deveria, com toda lógica, seguir o mesmo caminho. Eu especifico, contudo, que o que é chamado de 12º corpo, o corpo da androgenia primordial, é o corpo que permite a comunicação e a justaposição das dimensões, permitindo conectar com os planos multidimensionais. Talvez, no que você haja, hoje e nesse momento, e para os tempos que vêm, a necessidade de contatar com seres de outros planos. Questão: a ativação do 12º corpo corresponde à ponta do triângulo luciferiano virado. Bem-amado, a partir do momento em que o fogo por atrito, chamado também de fogo prometeico ou luciferiano, é realinhado e virado, há, efetivamente, uma reversão da ponta L, situada em cima, para baixo. O que não quer dizer, no entanto, que seja necessário, devido às suas estruturas ainda falsificadas no nível do cérebro, fazer descer a ponta, mesmo se vocês a sentirem no nível do que é chamado de raiz das sobrancelhas. Entretanto, há efetivamente uma relação, muito exata, existente entre o 12º corpo e o ponto AL, virado, desta vez, devido à ação de constituição da Merkaba interdimensional coletiva. Essa reversão que você vive, dado que a descreveu, não foi ainda atualizada em nível coletivo, ela o será, de maneira definitiva, em 21 de dezembro. Eu os lembro de que o triângulo com ponta para baixo é a penetração do espírito na matéria. Isso corresponde, portanto, ao retorno do espírito na matéria, no nível coletivo. Isso deve se colocar em paralelo e em ressonância com o que lhes anunciou o arcanjo Uriel, no início de seu mês de novembro, em relação ao retorno de Cristo. 2. Questão: ao que corresponde esta data de 21 de dezembro? Bem-amada, 21 de dezembro é, antes de tudo, a data do solstício de inverno-verão, no hemisfério sul, durante algumas horas. Em seguida, parece-me, há uma reunião importante que lhes foi comunicada, com um trabalho específico, pela Divina Maria, para aquele dia e aquela hora, NDR.
Reunião dada por Miguel, para 21 de dezembro, às 21 horas, hora francesa no relógio, quando Maria também vai intervir, vibratoriamente ou dialogando, de acordo com as evoluções em curso naquele momento. É um dia muito importante, mas não se esqueçam, tampouco, de que cada dia, cada minuto e cada segundo é doravante mais importante do que o anterior, porque isso vê sua aproximação com sua verdade, com sua unidade e com o que vocês são, bem além desta matriz. É também um dia importante no sentido em que, durante este período final de seu ano 2010, o que são chamadas manifestações de luzes, manifestações em seus céus, como eu disse e como disse o Arcanjo Miguel, correspondem a algo observável de maneira muito mais intensa do que foi observado até agora, em frequência e, sobretudo, como vocês vão ver por si mesmos, em quantidade. O próprio Arcanjo Miguel anunciou em 29 de setembro, e eu mesmo, na sequência, para supervisionar em seus céus, que seus céus estariam se modificando. Isso começou a aparecer e a se manifestar em seus céus. Os anjos do Senhor apareceram em seus céus, em diferentes lugares do planeta, a partir de 13 de outubro. Esta presença se reforçou, se intensificou em 07 de novembro. Existe, agora, uma pausa quase completa que verá, a partir de 21 de dezembro, o aparecimento, em seus céus, de muitas luzes. Eu não posso dizer mais por enquanto. Questão: qual é o papel do Bindu, sabendo que os corpos de estado de ser vêm até nós? Bem-amada, há vários modos de responder à sua questão. Efetivamente, como vocês sabem, o Sol foi liberado, não existe mais, portanto, obstáculo importante, independentemente das crenças humanas persistentes, para o estabelecimento no seu estado de ser. Até agora, eram poucos seres que deixavam esse corpo para estar presente em meio ao seu corpo de estado de ser. Hoje, a conexão e a liberação do Sol e da Terra permitem a esse corpo de estado de ser se deslocar, literalmente, mas esse deslocamento é uma visão da mente. A verdadeira realidade, qual é? As partículas adamantinas, retransmitidas desde o Sol central da galáxia, reforçadas pela radiação da fonte e pela radiação do ultravioleta vinda de Sirius, podem permitir, hoje, sintetizar, literalmente, as partículas adamantinas nas estruturas existentes nesse próprio corpo que vocês habitam. Existe, portanto, pela lei de ressonância, uma imagem desse corpo de estado de ser, assim como que a fonte está representada, ela mesma, no Lord Metatron. Do mesmo modo, vocês mesmos, hoje, realizam a junção com o corpo de estado de ser, não tanto através de uma viagem, dele ou de vocês, mas mais pela reprodução idêntica, que é uma das particularidades dos mundos unificados, de se duplicar ao infinito. Do mesmo modo, vocês recriam seu corpo de estado de ser. As percepções vibratórias, múltiplas e numerosas, existentes em suas diferentes estruturas físicas, hoje, refletem o afluxo dessas partículas adamantinas, arranjando-se não somente no nível das estruturas existentes na personalidade, mas reproduzindo, de forma idêntica, a estrutura de seu corpo de estado de ser. Assim, portanto, é uma ressonância, mais do que uma viagem real, que está se efetuando. Isso é chamado de ressurreição. Questão: podemos dar a paz aos membros de nossas famílias celestes que teriam deixado seu corpo físico? Bem-amado, você pode dar a paz ao universo inteiro e ao conjunto dos universos e multiversos. Não existe qualquer limite para a paz, mas caridade começa consigo mesmo, não é? Questão: a intenção é a chave ou uma das chaves? Bem-amada, foram definidos 4 pilares. Esses 4 pilares foram definidos nas regras de conduta de sua vida em seu ambiente e de seus próximos. Hoje, o bem-amado um amigo os convidou para virarem esses 4 princípios para o centro da cruz que é constituída, eu lhes lembro, pelo ponto Er, que corresponde ao 9º corpo, que é um corpo de Samadhi também, assim como ele lhes disse, a morada da paz suprema Shantinilaya, em sua língua, parece-me. Assim, é possível, para vocês também, reencontrar este estado, de modo muito simples.
A intenção é uma das chaves que permite fazer seguir a vibração e a consciência, no mesmo caminho, quase ao mesmo tempo e no mesmo espaço, permitindo geolocalizar uma vibração e, portanto, uma partícula adamantina ou um circuito de partículas adamantinas no nível de seu próprio corpo. A capacidade de síntese de suas partículas adamantinas, por seu coração, torna possível, pela intenção e atenção, a possibilidade de colocar na luz, em vocês como no exterior de vocês, tudo que deve sê-lo. A paz é também uma das chaves. Questão: ao que pode corresponder o fato de ouvir, na interioridade, o riso de golfinho? Bem-amada, trata-se, certamente, de uma de suas linhagens que se manifesta. Lembre-se de que os 4 pilares, correspondendo às 4 extremidades da cruz, aos 4 pilares chamados intenção, atenção, ética e integridade, correspondem também aos 4 elementos, mas correspondem, também, às suas 4 linhagens estelares. Uma do ar, uma da água, uma da terra e uma do fogo. A linhagem dos golfinhos pertence a Sirius B, ou seja, o ponto Is. Dessa maneira, então, despertando esta linhagem que é, eu diria, bastante frequente no ser humano, permite, por vezes, ouvir coisas engraçadas. Questão: dirigir, sentindo-se em um outro lugar, releva da multidimensionalidade? Inteiramente. No mínimo, isso corresponde a aproximações desses estados multidimensionais. Cada vez mais, os seres humanos serão levados a viver fenômenos no mínimo paradoxais para seu cérebro. Absolutamente não é preciso se preocuparem, vocês não estão loucos, vocês reencontram, simplesmente, seu estado multidimensional. Questão: ao que corresponde a sensação de alongamento das gotas branca e vermelha para frente? Bem-amado, durante o processo denominado encarnação, na matriz, a alma envia fios de luz ao que é denominado chakra de enraizamento da alma e chakra de enraizamento do espírito. Sair em meio ao estado de ser, pela porta do coração, ocorre efetivamente pela retirada da alma e do espírito por esses 2 pontos. Isso é, portanto, uma preparação para a saída desta dimensão. Questão: qual é o papel do bindu? O bindu, ou fonte de cristal, é também, efetivamente, um ponto de saída, mas eu os lembro de que o ponto er, situado na junção, a meia distância entre o chakra de enraizamento da alma e do espírito, que está conectado, portanto, com o bindu, corresponde à mesma estrutura, por intermédio da conexão existente entre eles pelo ponto er do coração e o ponto er da cabeça, em um primeiro momento, em seguida, pela lemniscata sagrada e, em um terceiro tempo, pelo tubo de cristal existente entre o chakra do coração e o bindu. A saída ocorre não tal como vocês poderiam pensar, pelo coração, mas, efetivamente, pelo bindu, mas a porta para abrir está no nível do coração e a saída se vive, efetivamente, ou ao nível do coração, ou ao nível da cabeça, mas trata-se do mesmo processo, dado que a porta está situada no nível do coração. Do mesmo modo como foi referido, pelo próprio Buda, durante suas experiências, uma saída de seu corpo no nível de dimensões muito mais elevadas do que o corpo astral, esta saída foi realizada, de maneira experiencial e única, pelo dedão do pé. Efetivamente, é um dos pontos de saída, mas esse ponto de saída era o único possível naquela época. Hoje, o único ponto de saída para ir ao estado de ser é apenas pelo coração, assim como a saída no nível do corpo astral apenas pode ocorrer pelo plexo solar ou terceiro chakra. Não há, portanto, diferença, no plano vibratório, entre o ponto er, o que nós chamamos de coroa radiante do coração, e o bindu, situado em ressonância direta com o ponto er da cabeça. Trata-se, de fato, da mesma estrutura. Do mesmo modo que vários de vocês observaram e notaram que existia uma ressonância vibratória entre algumas estrelas da cabeça e alguns pontos do coração, que é perfeitamente lógico, uma vez que os chakras de enraizamento da alma e do espírito, situados no nível dos pontos denominados Quiriste e Miguel, estão diretamente ligados ao ponto Miguel, ao ponto Isis, ao ponto Clareza, ao ponto Precisão e aos pontos Atração e Repulsão.
Ou seja, as 6 estrelas anteriores estão diretamente ligadas, assim como alguns já perceberam, aos chakras de enraizamento da alma e do espírito. Os 6 pontos posteriores correspondem a outras estruturas que, no momento, vocês não sentiram, portanto, deles não falarei. Questão: ao que pode corresponder uma dor da projeção traseira do chakra do coração? Bem-amada, isso faz parte da cinética, a cinética normal do que é chamado de chakra do coração. Alguns de vocês vão mais perceber e sentir os chakras de enraizamento da alma e do espírito. Outros de vocês vão sentir a primeira etapa do Samadhi. Outros, enfim, vão sentir, efetivamente, um ponto no meio das costas e outros vão começar a perceber pontos de cada lado, lateralmente, desse ponto central das costas, que corresponde a outra coisa, mas o todo é, inegavelmente, ligado às ressonâncias, se atualizando e se despertando no nível do chakra do coração quanto às suas potencialidades espirituais. Questão: ao que correspondem séries de arrotos em momentos específicos? Bem-amado, isso corresponde exatamente ao que vive uma mulher no final da gravidez. O parto do que é chamado de embrião crístico, conhecendo 3, e ressonando com o 8º corpo e, por vezes, mais ou menos facilmente. É isso que você está vivendo. Um final de gravidez. Aos 3 dimensões, 20 de novembro de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.